Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês novamente, nesse evento super interessante. Estamos aprendendo tanto. Nós somos a Banda Matizes, para quem não sabe, somos lá de Curitiba e viemos especialmente para passar esse ontem e hoje com vocês. A música que a gente vai tocar agora é uma música nova no nosso repertório, é a segunda vez que a gente está tocando. E a gente fala que as nossas músicas, as nossas letras são a nossa profissão de fé. Aquilo que a gente acredita, a gente canta, e eu espero que vocês gostem. Mas aos poucos mudou seu discurso, escolheu mão pra
filha perdeu a importância e foi seu final. Vai entender o que aconteceu. Se vendeu ao comprar ilusão. Vai entender o que aconteceu. Se vendeu ao comprar ilusão. La la ya, la ya. 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 La la ya, Para desenvolver o tema Reforma versus Música, convidamos o especialista, Reverendo Cláudio Roberto Cardoso. O Reverendo Cláudio terá 50 minutos, sendo 40 minutos para a palestra e 10 minutos para perguntas. Com a palavra, o Reverendo Cláudio. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite que me foi feito na pessoa do Reverendo Tiago Escobar. Quero agradecer pela oportunidade e a todos que estão aqui presentes para participar desse momento também. Nós tivemos aqui uma apresentação musical muito bem feita, diga-se por sinal, aos músicos. E como que isso chegou aqui, né? Porque se nós olharmos o período da Reforma, isso jamais teria acontecido, né? Os músicos tocando, cantando louvores de adoração. O que aconteceu na Reforma Protestante que trouxe a música para a igreja e aos poucos isso foi se culturalizando a ponto de nós chegarmos aqui no Brasil, 2017, adorando ao Senhor com ritmos brasileiros, em nossos cultos, em outros momentos, e nós vamos conversar um pouco sobre isso, até porque essa não é uma questão muito resolvida ainda, né? Nós temos muitas dúvidas, muito preconceito, muita coisa mal feita ainda, né? Por falta de compreensão. Então, nós vamos abordar um pouquinho aqui, um resumo. Deixa eu ligar o controle. E eu quero partir daqui, antes de falar da reforma, porque como o Dr. Paulo Teixeira nos disse, a reforma aconteceu por causa do retorno aos princípios bíblicos de vida, de compreensão da realidade da salvação, de Deus, da realidade. Então eu quero partir daqui. Eu quero mostrar rapidamente um panorama bíblico da música. Depois eu vou falar um pouco da história da Reforma para tentar comparar com hoje. O caminho é longo, mas vamos falar rapidamente. Primeiramente, a Bíblia nos cita pela primeira vez a palavra música, né? Jubal foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Se você perceber bem, Jubal foi da descendência de Caim. Ou seja, não foi da descendência da semente da mulher, né? Não foi do povo escolhido, vamos dizer assim. Foi da semente caída, né? E nós vamos usar isso um pouquinho depois, provavelmente se der tempo de falar. Mas o que eu quero notar aqui é que a música nasceu fora de um contexto religioso. Em Jó, capítulo 21, verso 12, nós também temos a música sendo usada fora do contexto religioso.
que é cantam com tamboril e harpa e alegram-se ao som de flauta. Gênesis 31, 27, nós temos o sogro de Jacó indo atrás dele quando ele fugiu com as suas filhas e disse: por que fugiste ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, com tamboril e com harpa? Quer dizer, eles estavam acostumados culturalmente a fazer música. Nós temos no Êxodo capítulo 15, quando o povo acabou de passar pelo Mar Vermelho, uma explosão de adoração, de louvor ao Senhor. Moisés e os filhos de Israel e Miriam também tocando o pandeiro, fazendo uma antifonia, não é? Com Moisés e o povo, adorando ao Senhor pela libertação. Ou seja, eles saíram depois de 430 anos no Egito, com seus instrumentos que eles estavam acostumados a tocar, com a cultura que eles já tinham absorvido, e com aquela cultura e com aqueles mesmos instrumentos louvaram ao Senhor. Nós vamos usar isso depois. No período pré-davídico, nós poderíamos dizer o seguinte: pelo que a Bíblia nos ensina, Deus é o autor e criador da arte musical. Ele nos criou com capacidade de cantar, vocal, tonalidades, enfim. Nós sabemos que se nós temos a matemática, a física, a biologia, foi porque Deus criou essa ordem. Deus criou essas coisas para serem descobertas. Da mesma maneira, nós aplicamos a música. Deus que inspira louvores, diz Jó. E no Salmo também 40, verso 1 e 2, o 3 também. A música estava num contexto universal. Em festa familiar, como vimos em Jacó, expressão espontânea de adoração, como vimos em Êxodo 15. Para comunicação nós não vimos, mas eram feitos instrumentos que eram usados para guiar o povo em guerra, para levantar do tabernáculo, enfim, cada instrumento e arrebates diferentes de instrumentos de sopro eram usados para comunicação, para chamar os príncipes, enfim, tudo com música. Uso da música para o mal. Os mesmos instrumentos, os mesmos cantores, usando a sua habilidade musical, que foi usada em Êxodo 15 para adorar, no Êxodo 32 estão usando para idolatria. Veja, o problema não são os instrumentos e nem o uso que é feito deles ali, nesse caso, mas o objetivo do uso desse instrumento, que ali é para idolatria. As trombetas de prata, como eu disse, que eram usadas para comunicação entre o povo, cânticos sobre a providência divina. Ali nós estamos em Números, quando eles receberam água, eles adoraram ao Senhor diante daquela água que eles estavam recebendo. E para o ensino, memória, testemunho, isso aqui vai ser muito bem aproveitado para a reforma. Veja, nós vamos ver que mudou muito na história do Novo Testamento até a reforma, no conceito musical, e o que foi retornado para os princípios, vamos dizer assim, culturais do uso da música, mudou-se bastante. Moisés apresentou o cântico e subiu ao monte. Eu vou falar isso aqui um pouquinho para frente. Eu vou pular porque precisamos de tempo. Em Deuteronômio capítulo 31, Deus diz para Moisés: acabou o seu período de liderar o povo e agora você vai morrer. Você vai subir para esse monte e morrer. Só que antes de você subir para esse monte, você vai compor um cântico. Veja a estratégia que Deus usou para ensinar o seu povo, de modo que seria indelével para eles os princípios de vida, a revelação dele, a história dele, o que ele deu para eles de terra prometida, que eles se desviariam para o mal, mas o que seria testemunho de tudo isso seria esse cântico. Ou seja, Deus criou a música e usou a música no contexto da história do povo para que ela fosse usada como um carimbo do seu conteúdo na nossa letra, na nossa mente, perdão.
Se eu fizesse um quiz aqui e perguntasse para você, cite para mim, por favor, o Salmo 99, pouquíssimas pessoas teriam condição de fazer isso. Mas se eu falasse, por favor, me cita o Salmo 100, creio que a maioria de vocês teriam condição de fazer isso. Porque tem um cântico que fala celebrai com júbilo ao Senhor. E eu diria mais, nós sabemos tantas músicas fora de folclore, do dia a dia, desde que nascemos, músicas da TV, que ouvimos na rua, de cantores famosos, música que nós gostamos na igreja. Nós conhecemos centenas e milhares de música. Agora, quantos capítulos sabemos de cor? Compare. E eu te pergunto, por que Deus criou a música? Então, esse é um uso maravilhoso que a reforma trouxe. E foi o que as pessoas começaram a compreender quando elas começaram a cantar os salmos, começaram a cantar a doutrina, começaram a cantar os atributos de Deus naqueles hinos que nós vamos chegar lá daqui a pouco. É claro que a vida muda, é claro que a perspectiva de todas as coisas mudam mesmo. Mas eu estou empolgando. No mesmo dia subiu Moisés ao monte para morrer, depois de ter ensinado esse cântico. Mas a música também foi usada no contexto bíblico. Vou voltar um pouco porque nós estamos falando de memória aqui. Eu coloquei uma ilustração do poder da música para memorização. Davi, quando voltou da sua primeira guerra, versículo 7, as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Você imagina o rei Saul vendo aquele Davizinho e as mulheres cantando essa música para Davi. Como que Saul ficou? Ficou revoltadíssimo. Como pode? Eu sou o rei, eu sou o guerreiro. Agora, para a tristeza de Davi, essa música virou moda. E vários capítulos depois, quando ele está fugindo do seu filho Absalão, ele tem que ir para um povoado dos filisteus. E quando eles o recebem, eles falam, peraí, esse aí não é o Davi daquela musiquinha? Saul feriu seus milhares, porém Davi seus milhares? Ei, eu acho que a gente não quer você aqui não. E aí eu tô fugindo, tal. Aí eles permitiram que eles ficassem. Mas, em um outro contexto, ele fugindo de novo, em 1 Samuel capítulo 29, eles iam guerrear contra Israel. Aí eles, espera aí, Davi está conosco todo esse tempo, mas se lembra da musiquinha? Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares? Ele é israelita. Se nós que não somos israelitas vamos lutar contra Israel com esse cara dessa musiquinha, não vai dar certo. Ele pode virar a casaca e nos exterminar. Veja o poder de uma música, certo? E virou moda no império lá, vamos dizer assim. Não era o império, mas nos povos. A música também foi usada para musicoterapia. Nós temos hoje musicoterapeutas, é uma área da ciência hoje, né? E é lindo ver doenças sendo curadas com música, né? Eu não falei no início, mas eu também sou músico, sou pianista, arranjador, regente, e desde criança tocando, estudando, e há mais de 20 anos toco em banda também, acho isso maravilhoso, né? E é a nossa linguagem, né? E Deus me chamou para o ministério, eu tinha 22 anos, e uni os dois ministérios, pastor e músico, e sou hoje executivo do Conselho Nacional de Música, da IPB, e por isso eu estou aqui a convite. Mas para falar que musicoterapia, a gente entende muito bem o que nós conseguimos fazer com o arranjo musical, o que nós conseguimos fazer que as pessoas pensam, que as pessoas sintam com o arranjo musical. E ela foi usada com Saul, né, por Davi, que era um ótimo instrumentista. Vamos para frente, quando trabalharemos restabelecimento do culto. Ezequias, um dos últimos reis de Israel, quando ele foi restaurar o culto e restaurar toda a prática de adoração, ele colocou seus músicos nos lugares.
No período do Segundo Templo, quando Esdras estava voltando do exílio babilônico, também restaurou os músicos nos seus lugares. Enfim, Neemias, depois da dedicação dos muros. Tudo isso para dizer que a música estava muito impregnada na cultura. Isso é bíblico. E ela também era usada para a idolatria, quando ela foi usada com os mesmos instrumentos, com a mesma expressão musical, para a adoração da estátua de Nabucodonosor. É interessante esse ponto, porque quando Deus diz que vai punir o povo por causa da sua rebeldia, por causa do seu pecado, uma das coisas que Deus fala, olha, eu vou punir vocês, sabe como? Tirando a alegria da música que vocês têm. Olha que duro isso, né? Eles não teriam a alegria de tocar a música. Bom, isso aqui é um resumo do que eu falei. No Novo Testamento, nós não temos uma mudança muito drástica do uso da música. Nós vemos o cântico sendo espontâneo também. Maria adorando, repetindo o cântico de Ana, que cantou quando Samuel nasceu. Zacarias, os anjos adorando. Simeão também adorando ao Senhor. Tudo pelo nascimento de Cristo. Mas citando palavras bíblicas. Então eram cânticos espontâneos, cânticos compostos ali, mas que usavam textos bíblicos. Isso é um princípio bíblico, que nós vamos ver depois, e nós poderíamos até conversar numa outra hora sobre o que é dito hoje sobre salmodia exclusiva, que aqui isso desmonta, é um dos argumentos que desmonta essa corrente. Jesus cresceu no contexto da religiosidade praticada na sinagoga, com leitura da palavra, explicação, cântico dos salmos, orações. Jesus cantava, os apóstolos cantavam. No Mateus capítulo 26, nós lemos que Jesus cantou antes de ir para o Monte das Oliveiras. Nas festas judaicas era comum o uso da música, dos instrumentos, tanto de percussão, quanto de sopro, quanto de cordas. Os apóstolos cantavam salmos, hinos. O apóstolo Paulo cantou quando estava preso, à meia-noite. Veja como pode. Na situação que Paulo estava, ele tinha tudo para fazer. O que ele fez? Ele cantou um hino. Cantou louvores ao Senhor. A igreja cristã cresceu e desenvolveu com música, usando a música. Nós temos os princípios bíblicos do uso da música. Colossenses 3,16, que é uma réplica de Efésios 5, 18, 19. Quando Paulo diz que o habitar ricamente em vós a palavra de Cristo, em paralelo com encheios de Espírito, poderia ser alcançado como? Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. São particípios no grego, que são, então, como ter esses resultados de ter Cristo ricamente no seu coração e ser cheio de Espírito, cantando música, hinos, salmos e cânticos espirituais. Está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. E nós temos inúmeros outros lugares de música, de hinos cristológicos que nós percebemos pela estrutura do texto grego, pela rima, pela rima conceitual e pela rima estrutural, que eram cânticos, eram hinos cristológicos. E nós vemos no Apocalipse que nós vamos ter cânticos na eternidade, adoração na eternidade, música na eternidade. Então, quer dizer, nós temos música do Gênesis, da criação, até a eternidade futura. Isso é maravilhoso. Diversidade de estilos, nós percebemos isso dos dois textos que já lemos, Salmos, Hinos e Cânticos Espirituais. Talvez não dê tempo de falar isso aqui agora, mas nós defendemos que seja uma diversidade no uso da música, tá bom? Depois a gente fala se dá tempo. Agora, na história, aí já estou chegando perto do contexto da reforma, isso foi se mudando. Mas o interessante é que a igreja ainda era conhecida como
como eu diria, fazia muita música. Plínio, procônsul da Bitínia, a atual Turquia, numa carta ao imperador Trajano, em 112, pergunta o que fazer quanto aos cristãos que se reúnem regularmente antes da aurora, em dias determinados, para cantar louvores a Cristo como se fosse um Deus. Quer dizer, um povo que é conhecido, estava conhecido também pelo seu canto. O cristianismo passou a ser chamado a religião do canto. Agora, a missa romana, que é o que temos quando a reforma aconteceu a reforma protestante, foi um desenvolvimento muito grande do século III ao século XII a XV. Nós teremos que pensar aqui o seguinte: a igreja teve que parar de usar tantos instrumentos e fazer tanta música por causa da sua perseguição. Então ela ficou mais silenciosa. Agora, quando nós temos em 313 a oportunidade de poder ser cristão, e no 380 o cristianismo se tornar a religião oficial do Império Romano, e cada um já com as suas religiões, já com seus ritos, eles não sabiam como fazer música cristã, como fazer música dessa nova religião. E quando essa situação precisava ser resolvida, ela demorou bastante, na verdade. Demorou uns 300 anos para que Gregório Magno unificasse a forma de música que seria a forma cristã. Aí vocês conhecem o famoso canto gregoriano, que é um canto uníssono, melismático. O que seria melismático? São várias notas musicais numa mesma sílaba. Digamos que eles quisessem falar Kyrie eleison, Senhor, piedade de nós, que é uma das partes da missa. Ele falaria Kyrie. Aí até eles terminar todo o texto bíblico que fala do 50 minutos de música tranquilamente. Ou seja, o que se desenvolveu com esse canto gregoriano e com essa nova forma musical foi o quê? Um aspecto de impressão. Quer dizer, quando o povo começava a entrar na igreja agora, eu coloquei uma foto ali de uma catedral extremamente alta, extremamente suntuante, quer dizer, traz uma perspectiva de autoridade, de sublimidade, de algo intocável, vamos dizer assim, sublime. E a música, aquela música cantada em latim, com esse melisma todo, ninguém entendia, mas temia, olhava para as janelas, para os vitrais, para aprender alguma coisa. E a música tinha esse aspecto de imprimir nas pessoas esse sentimento de medo, de confissão, mas não de compreensão. Não de comunicar os atributos, não de aprender sobre a palavra, porque também se era pregado, a liturgia era toda em latim. E vocês já devem ter ouvido bastante durante a semana o quanto mudar para o vernáculo, a palavra do Senhor, a liturgia mudou a vida da igreja e a perspectiva de culto e adoração. Vamos para frente? Por quê? Deixa eu voltar um aqui. Esse aqui não tem nada? Tem nada, fugiu. Aqui eu diria o seguinte: o aspecto de impressão que tinha no período da Reforma já estava muito desenvolvido. Em 1500, nós já tínhamos Palestrina, que já estava compondo esse canto gregoriano, ou essa forma musical,
de modo polifônico, com várias vozes sobrepostas, digamos assim, um coro de 12 vozes, mais 3 sopranos, 3 contraltos, 3 tenores, 3 baixos, não poderia dizer bagunça, né? Mas muitas notas com uma impressão muito forte musical. E a reforma trouxe a perspectiva de que a música deveria ser usada para aqueles princípios bíblicos que nós vemos. Para o ensino, para a comunicação, para a memória. Foi o que mudou. Lutero, aqui não fugiu também o texto dele, não sei porquê. Ele diz o seguinte: concedo à música a mais alta honra depois da teologia. Como o Dr. Paulo diz, ele era um músico, era um alaudista, mas também compositor. Lutero, quando monge, cantava todos os dias os cantos gregorianos, e esse canto do canto gregoriano teria que ser no mínimo 4 horas por dia. Veja o tanto que esse homem cantava, de salmos por dia, chegava até 8 horas em alguns casos, de canto para a liturgia deles. Então, mas ele cantava desde criança, ele já fazia parte do coro, ele já era bastante religioso, né? Então ele tinha uma vivência musical bastante grande. E uma outra frase que não está aí, ele disse o seguinte: eu sei que amanhã, presta atenção, eu sei que amanhã vocês vão esquecer o que eu estou acabando de pregar, mas os hinos que os faço cantar, vocês não vão esquecer. Por quê? Durante a semana, geralmente a gente cantarola os hinos de domingo, os hinos que o coral cantou, os hinos que a equipe de cânticos tocou, que foi marcante, e a gente não lembra muito bem o sermão, seus 3 pontos, 4, 10 pontos, quando tem, mas a música fica, né? E esse pastor, esse teólogo e esse músico sabia disso. Ele compôs muita música e espalhou essas músicas. Tendo visto que nosso tempo está se esgotando, eu vou falar um pouco sobre esses reformadores, a diferença que eles tinham com respeito à música. Eu vou voltar um pouco para Lutero para compará-lo com Calvino Zwinglio. Para Lutero, a música era uma centelha divina. Ou seja, uma parte de Deus, de que quando ele criou o homem, essa parte de Deus entrou no homem. E essa parte da cultura grega, é claro que ele está utilizando, é a música. Quer dizer, é algo divino que o homem tem, e portanto, para Lutero, ele enxergava a música em muita alta honra. Então, para pensar um pouquinho aqui, ele gostava dessas vozes, dessas harmonias ricas, ele gostava dessas polifonias, ele gostava de música bem feita. Aí que nós temos um dos maiores músicos de todos os tempos, do barroco, que foi Bach, Johann Sebastian Bach, que foi um compositor luterano, de uma igreja luterana. De modo que Bach, ao compor, ele desenhava o texto em música. Lutero chamava isso de explicatio textus, ou predicatio sonora. É uma pregação por sons, ou uma explicação do texto através da música. E tem muitos aspectos na música de Bach e daqueles do seu tempo de expressar a música por números, por símbolos, conforme eles são colocados na Bíblia. Quer dizer, número 12, número 7, tinha de monte 40, subindo para o céu, descendo, enfim. É a linguagem musical em Johann Sebastian Bach. Só vou citar aqui algo que deve ser conhecido de vocês. Alguns de vocês devem conhecer Jesus, a Igreja dos Homens. Certo. Essa música é Jesus, a Igreja dos Homens.
E essa música começa no segundo tempo. Tarará. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, tarará. Ou seja, vou falar de Jesus, segunda pessoa da Trindade. Porque é de 3 em 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Quer dizer, ele está falando de Trindade, está enfatizando a segunda pessoa. E veja que a segunda pessoa é sempre maior. Quer dizer, ele está desenhando, eu estou falando de Jesus. E a tonalidade é Sol maior, a tonalidade da alegria. E a colcheia pontuada na seguida de semicolcheia traz também a métrica da alegria. Quer dizer, ele está fazendo uma pregação sonora. Diferentemente de Zwinglio, que também era músico, também era um compositor bom, compôs motetos, mas para ele música na igreja não tinha espaço nenhum. A música, ela chamava atenção para ela e desviava o foco de Deus. Então não podia se ter música em culto. Podia fazer música em casa, mas na igreja não, no culto não. Então ele proibiu tudo. Agora Calvino, embora poucos saibam, foi um grande estimulador de música. Ele não foi só um pastor, ele também tem composições. Não são composições assim como as de Lutero ou de Bach, mas ele também tem. Ele compôs algumas músicas do Saltério, mas depois foi trocada pela música de Luiz Borges. Então, você vê que precisava mudar mesmo, ele não era tão bom em música. Mas ele era incentivador, muito. Ele sabia daquelas questões que nós falamos, da música que comunica, da música que é para a memória, e tanto ele como Lutero, eles trouxeram uma perspectiva para a música que é de métrica. Ou seja, uma sílaba, uma nota. Sem aqueles melismas todos. Não. Agora, Castelo forte é nosso Deus, espadai. Quer dizer, cada sílaba uma nota. E com estrofes de 8 sílabas, 8, 12, 4 estrofes, 3, e fazendo a composição métrica, de forma que ficava fácil de memorizar, fácil de guardar, fácil de entender e de cantar. Então isso foi o que Calvino e Lutero fizeram também com a música. Agora Calvino não era assim tão entusiasmado com a riqueza musical como Lutero era. Calvino era mais contido e ele falava que tinha que ser diferente a música que era feita fora da igreja, nos aniversários, nas mesas de conversa, digamos assim, a música cultural mesmo. Calvino entendia que aquela música era uma, e a música que deveria ser feita no culto teria que ser diferente, teria que ser uma música especial, de qualidade, métrica, não para alegria, não para impressão, não para festejar, mas para comunicar de modo bastante objetivo. Então ele também, alguns pensam que ele estabeleceu a salmodia exclusiva, mas ele não fez isso. O que ele fez foi dizer que se tem algo melhor que pode ser cantado, é a palavra. O que nós podemos cantar de melhor como letra, como conteúdo, é a palavra. Mas ele não desprezou os hinos, tanto que ele cantava os credos, cantava os 10 mandamentos, os cânticos de Cristo, enfim. Eu falei que estava terminando, mas eu preciso terminar então. Isaac Watts, que seria da reforma da Inglaterra, veja, nós falamos da reforma luterana, falamos da reforma genebrina, com Calvino, falamos da reforma da Suíça, com Zwinglio, e agora vamos falar da reforma inglesa, que foi uma mistura de Calvino e Lutero, musicalmente falando.
ou seja, eles se apegaram ao hino, tá? Mas também um hino com vozes, soprano, contralto, tenor e baixo. Tá? E um dos primeiros compositores que fizeram muitos hinos foi Isaac Watts, compôs cerca de 750 hinos, e eu coloquei ele aqui por um motivo. Vocês sabem que da Inglaterra que nós temos o Novo Mundo, a criação do Novo Mundo, Estados Unidos. E que dos Estados Unidos que nós temos nossos missionários. Então, a nossa herança hoje, que veio dos Estados Unidos, veio da Inglaterra também. Por isso que nós temos uma música hoje diferente da alemã e diferente de Calvino e de Zwinglio. Nós temos uma música que é fruto do pietismo, que é fruto desses irmãos que vieram para cá. Vamos ver como que a gente pode pensar aqui. Eu vou concluir, porque senão vocês vão ter tempo para perguntas. O que eu queria dizer nessa conclusão é o seguinte: a reforma trouxe para nós a negação daquilo que atrapalhava o culto de adoração, musicalmente falando, que era uma música usada para impressão e não para comunicação. E o desafio que nós temos hoje é pensar o seguinte: será que muitas vezes nós não vemos músicas entrando no culto pela sua beleza? Nós não vemos música entrando no culto porque pessoa A, B ou X gosta daquela música? Sendo escolhidas músicas para tocar no culto A ou B, porque essa música é bonita, e não por causa do seu conteúdo que cabe exatamente naquela parte litúrgica. Nós perdemos essa questão do valor do uso da música. A música se tornou muito mais entretenimento, e nós poderíamos falar hoje comércio. Porque o arranjo que eu faço para vender é um. O arranjo que eu faço para ser cantado na igreja é outro. Em alguns aspectos. Eu queria citar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 15, quando ele diz o seguinte: que eu devorar e participar do culto, cantando, nós temos ali todos os dons espirituais, com a mente e com o coração. Nós temos sim um aspecto de impressão que é útil na música. Até porque dá vontade de demonstrar algumas coisas, mas eu tenho que ficar preso aqui quietinho, né? Eu poderia tocar uma música com uma letra feliz, numa tonalidade triste. Eu mato a música. E eu poderia tocar uma música que tem um conteúdo de confissão, de contrição, de introspecção, de um modo de tons maiores e formas rítmicas que traz a música para frente. Eu mato também a música. Então, quer dizer, no culto, nós temos que usar assim, o aspecto de impressão da música. Eu coloquei aqui anterior uma engrenagem, estava escrito impressão e expressão, que é o que a reforma trouxe para nós. A junção dessas duas coisas, do aspecto da música, que ela fala, a música fala por si só, pelas notas, tanto que nós temos a musicoterapia, eu comecei dizendo sobre isso, e ela também comunica, ela também ensina. E o desafio para nós hoje eu já disse é pensar por que a música entra no culto hoje. Será que é por causa da sua impressão? E diria mais, será que nós temos usado a música como Deus usou com Moisés? Como Davi usou para levar o conteúdo para todo mundo que precisa saber daquilo? Porque a música carimba, a música grava. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade para nós podermos usar esses preceitos da reforma quanto à música, que são bíblicos, que eles resgataram e que nós precisamos resgatar hoje mais uma vez. Neste momento nós iremos ouvir mais uma apresentação
pela banda Matizes. Eu parei para pensar, minha vida, meu caminho, como está. Sei que fraco estou pra continuar no caminho estreito para um bom lugar. Dura estrada, sim, eu sei que vou chegar. Dura estrada, sim, eu sei que vou trilhar. Mas sigo firme, com meu Deus irei chegar. O que eu fiz e o que deixei para fazer, muitas vezes só tirou a minha paz. Linda estrada muitas vezes me levou a lugares onde não volto jamais. Dura estrada, eu não sei se vou chegar. Hora errada para fraquejar. Dura estrada, sim, eu sei que vou trilhar. Mas sigo firme, com meu Deus irei chegar.
Neste momento, sob a bênção de Deus, chegamos ao final da Semana da Cultura Gospel, sob o tema 500 anos da Reforma Protestante. Senhoras e senhores, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, primeiro secretário da Assembleia Legislativa de São Paulo, o Instituto Ângelos e os Seminários Teológicos Evangélicos agradecem a presença de todos vocês e desejam a todos uma excelente noite. Neste momento, teremos um intervalo de 10 minutos e, em seguida, estaremos iniciando o culto nesta noite. Obrigada.